A gente está em contato com Deus. As classes já vão se separando. Nossa irmã Bia, nossa irmã Rosângela, que Deus abençoe. Nossas crianças já vão indo cada um para o seu cantinho para aprender da palavra de Deus. E eu passo a palavra ao nosso irmão Rafael, para que ele venha e assim, dando continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Tudo em paz? Amém. Tô vendo os irmãos aí, tudo reluzente aí. Isso é bom. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Irmãos, nós vamos aí dar uma adiantada aí na aula. A gente já passou aí 2 domingos no Gênesis 6. É uma matéria muito boa, muito importante, como toda a Bíblia é, né? Como um conjunto inteiro. Mas nós vamos dar uma adiantada, embora também esse tema que nós vamos ver no Gênesis 6:4 também ele é um pouquinho polêmico, mas em vista do que nós lemos em 2 Pedro, ficou mais tranquilo, vamos assim dizer, né? Por causa da concordância das palavras. Nós estamos, para aqueles que estão nos acompanhando aí, e para vocês também que estão aí na live, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aprendendo sobre o livro de Gênesis. Nós já estamos no capítulo 6, caminhando. O projeto que eu tenho para os irmãos vai ficar até Gênesis capítulo 11. Tem uma criancinha aqui chorando. Nosso projeto vai ser Gênesis até o capítulo 11, que é onde nós vemos as tratativas de Deus apenas com uma nação. Aí após o capítulo 12 em diante, nós já vamos ver Deus trabalhando com as nações, que aí já é diferente, aí já entra Abraão, e aí vai começando as nações. Ok, meus irmãos? Os irmãos lembram da aula passada, nós falamos aí de uns temas bastante polêmicos, né? A respeito daquela parte dos 120 anos de Gênesis. Lembrando aos irmãos que aquela parte ali nós falamos que é pelo cálculo feito, mas nós não podemos afirmar, porque realmente a Bíblia não fala quanto tempo Noé ele pregou antes de vir o dilúvio, né? Mas nós sabemos que ele pregou bastante tempo. E você fazendo uma comparação entre as idades que vão vir futuramente, como Sem, Cã e Jafé, eles ainda viveram bastante tempo. A normalidade de 120 anos ele vai se concretizar ali na vida de Davi e vai vindo ainda. Até um pouco antes nós já vemos as pessoas morrendo aí com 120, 130 anos, mas aí Davi ali fica mais explícito aquilo que Deus ele fala, ok? Eu lembro que eu falei para os irmãos também para falar a origem da palavra grega nefilim, não sei se os irmãos lembram, a raiz hebraica da palavra na realidade, né? Eu vou ler aqui o texto, irmãos, para ficar mais fácil, aí depois nós vamos ponderando os textos, tá bom? Vamos lá. Gênesis 6, 4. Aí eu vou fazer uma leitura até o 8 e aí a gente para, depois a gente vai para as outras, tá bom? Vamos lá, está escrito assim, eu estou lendo aqui na versão NAA, né, que é a atualizada da atualizada, perdão, mas vai ser edificante. Amém? Pode trocar? Alô? Melhorou?
Alô, som? Certo? Vamos lá, irmãos. Gênesis 6, eu vou fazer a leitura, tá? E vamos começar a partir do versículo 4. Está escrito assim, ó, a corrupção do gênero humano como título, tá? Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí nós vamos entrar na aula de hoje. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e todo o desígnio do coração delas eram continuamente mau. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse-lhe, farei desaparecer da face da terra o ser humano, que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres humanos, os seres que rastejam, e as árvores do céu. Porque estou triste, ou estou arrependido por havê-lo feito. Porém, Noé encontrou graça, favor aos olhos do Senhor. Amém, meus irmãos? É interessante quando nós entramos na Bíblia e falamos a respeito desses gigantes, que existe uma denominação, não só uma denominação, irmão, mas algumas denominações que falam que os gigantes eles tiveram relações sexuais com as mulheres, né? Por isso que nasceram essas pessoas de renome, de grande força e poder. Mas quando nós trazemos a origem do texto, nada melhor do que nós aprendermos o que é o original, a palavra original. E aí foi o que eu falei para os irmãos, né? Se os irmãos lembram qual era o significado da palavra nefilins, os irmãos lembram? A raiz hebraica da palavra nefilim? Bom, pois bem, vamos lá. Nefilins, irmãos, na raiz hebraica da palavra, ele significa caídos, ou que pode fazer cair, tá? A raiz hebraica da palavra é essa. Os irmãos sabem o que foi a Septuaginta, não sabe? É a Bíblia grega na versão original da hebraica, certo? Na Septuaginta, quando transferiram para o grego, colocaram a palavra gigantes, tá? Mas a conotação da palavra tem outro significado. Não quer dizer que gigante seja estatura, tá? Então, quando você pega a raiz original da palavra hebraica nefilins, ela significa cair ou que faz cair. Entendeu? E aí você vai analisando mais a palavra, fala o seguinte, cair, quando existe dois teólogos de muito renome na antiguidade, que é Lutero, o prepulsor aí da Reforma Protestante, e depois tem João Calvino, que também é um outro teólogo aí nessa linha que estudou bastante o livro de Gênesis. E eles colocam a interpretação mais interessante que fala assim, ó, nefilins, a raiz da palavra significa cair. Então podemos interpretar os caídos, ou aqueles que fazem cair, tá? Gênesis 4 nós estamos vendo, naquele tempo havia gigantes na terra, tá? Uma raça de grande estatura, ou homens de grande poder e valentia. Essa hipótese de grande poder e valentia é a hipótese que os nossos, vamos dizer, pai protestantes, eles trouxeram para dar mais luz ao texto, que significa o quê? Essas pessoas eram fortes em estatura, elas eram fortes em poder e fortes em fazer as pessoas caírem. Estão entendendo? Porque o intuito aqui de Moisés, irmãos, não é falar em si de estatura, mas sim da junção que esteve os filhos dos homens com os filhos de Deus e que a partir deste momento misturou todas as coisas. E quando você lê o texto bem devagarzinho, respeitando as pontuações, vocês vão ver que já havia gigantes naquela época. Então não é que foi um laço qualquer. Quando você pega bem no começo de Gênesis 4, está escrito isso, está escrito assim, ó, naquele tempo havia gigantes na terra. Então quer dizer, homens que tinham poder de arrastar pessoas a caírem.
No sentido do quê? De poder, de pessoas más, de pessoas que têm intuito de fazer as pessoas se aprofundarem cada vez mais no pecado. Amém? Então, quando coloca assim, ó, havia gigantes na terra, é porque essas pessoas já existiam na terra. E logo depois a vírgula fala assim, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Nós vemos claramente aqui, irmãos, que não houve uma junção entre gigantes, anjos, como as pessoas atribuem, né, esses nefilins também a anjo, com o ser que Deus criou, que foi o ser humano. Aqui fala que houve uma junção. A Bíblia, irmãos, quando ela fala possuir, primeiramente é o casamento e depois se deitar com ela, tá? Tiveram o afeto sexual. Então, quando fala possuir, os filhos dos homens, lembra que eu expliquei para os irmãos nas aulas passadas? Vamos dizer que eles foram para uma festa, pode assim dizer, para a gente conseguir entender. Porque cada um tinha os seus dons. Lembra que mesmo Caim fazendo tudo aquilo, Deus ainda deu dons para eles? Lembra o dom de criar instrumentos, o dom de trabalhar com ferramentas, com faca cortante? Lembra tudo isso que eu falei para os irmãos? Então eles se misturaram, irmãos. A raça se misturou. E aí o que acontece? Um dependia da mão de obra do outro. E aí quando eles vão e se apaixonam pelas filhas dos homens, eles verem que as filhas dos homens, elas eram mais belas. E aí eles casam com elas. E a partir deste momento já não tem mais uma linhagem assim e outra assim. Neste momento se misturou tudo. Certo? Neste momento se misturou. Então o texto, irmãos, não fala de anjo, muito menos esses ser gigantes que falam nefilins, que é de pessoas com grande poder, tá? Pessoas que são persuadidas ao mal. E pessoas que fazem cair. A raiz hebraica, repito, da palavra é cair. Ou que fazem cair. Tá bom? Tudo bem até aí? Vai ter um outro texto, irmãos, que, se eu não me engano, é em Deuteronômio, que ele vai falar que... esse texto é mais interessante quando você fala de grandeza dos gigantes, porque eles falam que quando eles olhavam... Eu vou pegar o texto aqui. Quando eles olhavam para esses gigantes, eles se sentiam como os gafanhotos. Se você colocar a terminologia da palavra de poder e cair, fica mais fácil, porque as pessoas que são... Eu vou pegar aqui, não menosprezando, mas eu vou pegar aqui o exemplo do Mateus, que é uma pessoa um pouco mais magrinha. E aí você pega um cara aí que vive na malhação aí, que é um cara com grande estatura de uns 2 metros, fortão. Você vai ver que o Mateus ele vai ficar meio que desproporcional ao rapaz. Se você for ver assim na ponta da letra. Eu vou pegar o texto aqui, irmãos. Espera aí, que aí fica mais fácil para os irmãos compreenderem. É Números 13, 33. Quem quiser abrir aí para mim, por favor, irmão. Números 13, 33. Pode ler? Lê isso não, para mim, por favor, filho. Números 13, 33. 33, né? É. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os dois textos que os irmãos vão ver se referindo a esses gigantes aqui, tá, irmãos? No contexto de Moisés, tá? No contexto ali de Davi já é uma outra coisa, que é soldados mesmo, de estatura alta, tá? Mas aqui fala assim, aí, obrigado, Sandão, Deus abençoe. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então quer dizer, são pessoas de grande poder e estatura que eles se sentiam inferiores. Apenas isso, porque se os irmãos forem procurar ao intuito de estudar, vai ter essa outra palavra, tá? Que vai aparecer aí em Números. Tudo bem, meus irmãos? Até aí tudo em paz, tudo tranquilo? Então essa parte dos gigantes aí a respeito de nefilins, a tradução mais aceita para que nós pudéssemos concordar é aquela que faz cair e aquelas de grande poder e estatura, que induz as pessoas. Pode falar, pastor. Anak. Só para ter uma ideia do tamanho deste homem,
A cama dele tinha 2,5 metros de largura por 4 metros de comprimento. Era quase isso tudo aí do púlpito aí, ó. Era realmente muito grande o homem, né? Aí, ó. Que assim, obrigado, pastor, Deus abençoe pela palavra do Senhor. Quando nós vemos, irmãos, a terminologia da palavra é essa, tá? Do tamanho em poder, tá? E do tamanho de persuasão, não em tamanho de estatura, porque foi que o intuito de Moisés era ver a gravidade de onde as pessoas estavam chegando aos olhos de Deus. Amém? Tudo bem? Os irmãos estão meio cansados aí, ó. Vamos lá, irmãos, ó. Aí ele continua. Filhos dos homens, nos quais nasceram filhos, e estes filhos dessa união foram pessoas valentes, homens de renome da antiguidade. Então, através da junção desses dois casais, filhos do homem e filhos de Deus, nasceram esses valentes. Está escrito aí, ó, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Amém, meus queridos? E aí ele continua. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles eram continuamente maus. Não existia, irmãos, mais coisas boas naquele momento. Não tinha isso mais. A maldade do ser humano, ela se multiplicou de tal jeito que os homens realmente eles estavam totalmente afastados de Deus. Não tinha mais algo que pudesse fazer para que Deus conseguisse reconciliar a humanidade de novo naquele momento, tá? Porque a história ela vai conseguindo, ela vai progredindo. É uma progressão, ela vai indo. E aí ele fala que aumentou de tal jeito. Aí ele continua no 6. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. O que os irmãos entendem aqui, irmãos, como Deus se arrepender? Quem quer falar? Pode falar, irmã, fica à vontade. Lembra que eu falei para os irmãos procurar também a palavra arrepender? Pode. Eu acho que pela primeira vez, assim, tipo, Deus já tinha se magoado, mas não a esse ponto, com o criar do ser humano. Lá quando Adão pecou, né? E aí ele deu lá o veredito. O veredito para Adão e tudo. Mas aqui é extremamente. Ele viu que tudo havia perdido. Então, assim, eu acho que esse arrepender aqui é o extremo de Deus. Deus se magoou. Uma mágoa. Magoado. Ficou literalmente magoado ao ver a que ponto que chegou a criatura dele, o filho dele, né? E aí eu acredito assim que esse é o arrependimento mesmo. Ele falou, eu tenho que acabar. Aí só que ele já tinha o segundo plano, né? Mas ao mesmo tempo ali mostra que até Deus se arrependeu, se magoou, né? Eu vou apimentar mais um pouquinho aí o se arrepender. A Bíblia fala que Deus é amor, não é? Deus é amor, não é? Esse atributo de arrependimento, ele existe em Deus? Tô apimentando, é provocação, tá, irmãos? É provocação, tá? Eu tô empurrando na provocação, tá? É o que os professores fazem com a gente, é provocar para que os irmãos... Esse atributo de arrependimento, ele existe em Deus? Por quê? Vamos lá, vamos chegando lá, calma aí, vai lá, pode falar, Mateus. Tem que falar, porque senão o pessoal da live não escuta. E também porque ele é onisciente, então ele não é pego de surpresa. E quando diz assim, Deus é amor, sim, mas ele também é justo. É. Então, fogo consumidor. Fala aí, Mateuzinho. Porque a própria palavra diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Opa, então pera aí. Nós vamos encaixando as peças. Quer falar, Sandrão? Quer falar? Alguém mais quer falar aí? Nós vamos encaixar as peças. Então a Bíblia também nos garante que ele não é homem nem filho do homem para o quê? Ah, tá. Mas aqui nós vemos Moisés usando uma nomenclatura falando o quê? Que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? E como é que a gente fecha essa equação, irmãos? Eu sou uma pessoa leiga, tá? Eu sou uma pessoa leiga.
Eu venho conversar com as irmãs e os irmãos estão conversando aqui na porta da igreja. Eu sou um cara que gosta de ler a Bíblia como história, tá? Não como um efeito redentivo, só para entender, tá? Eu chego para os irmãos aqui e falo, deixa eu perguntar algo para vocês. Na Bíblia que vocês acreditam, que geralmente eles falam assim, na Bíblia que vocês acreditam fala em Gênesis 6, 4 e 5 e 6 também, que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas logo em seguida, no versículo, depois os irmãos procuram onde está esse texto, que eu não lembro onde está. Ele não é nem filho do homem para que se arrependa. Por favor, procura aí para mim onde está. Porque eu estou focado na aula e não... E aí o que acontece? Ele fala, mas tem um texto que fala que ele não é homem nem filho do homem que se arrependa. Então me explica o que é isso. E aí, irmãos? Não é, irmãos? Lembra que Pedro... Aí, valeu, Mar. Aí, obrigado. Números 23, 20. Manda, Mar, manda. Ó, é o mesmo texto. Moisés. Quem foi que escreveu o livro de Números? Ah, então é o mesmo Moisés, não é? Ou não? Então, peraí, eu tô provocando os irmãos, hein? Números 23, 29. 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou Olha. falaria, e não o confirmaria? Olha. A Maida leu até a parte B do versículo, né? E aí, irmãos, aí eu sou essa pessoa leiga. E aí? O que vocês respondem para mim? A irmã já foi mais sincera, falou, não faço nem ideia. É o que você pensa? E dá a entender, porque o Filho do Homem é o Senhor Jesus, pelo qual, através dele, a gente recebe de Deus, tem ali uma dívida, e ao mesmo tempo, através do Senhor Jesus, essa dívida é quitada, vamos dizer assim. E aí a gente passa a ter um novo relacionamento com Deus, no qual a gente vai viver uma vida em correção daquilo que foram os erros passados. Excelente, Ivetinha. Esse contexto é excelente quando Cristo ele vem, certo? É perfeito, essa é a visão. Mas aqui nós estamos falando lá atrás, porque ali, logo em seguida vai acontecer uma catástrofe, certo? Vai acontecer algo que vai devastar a humanidade. Nós vamos chegar lá hoje, em nome de Jesus. Mas é a visão do novo, o novo que eu digo assim, não que é separado um do outro, tá? Mas como a vinda do Messias, Deus ele faz aí entre o que nós, irmãos, temos que entender sobre a justiça de Deus. Porque assim, irmãos, nós temos sempre que ter em mente o seguinte, sempre, já vai falar, tá, fia? Nós temos que ter em mente sempre o seguinte, hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. Porque o Espírito Santo, ele intermedia a gente, não é isso? Não é o Espírito Santo que leva nossas orações ao Pai com gemidos. Mas amanhã, ele vai ser o quê? O nosso juiz. Estão entendendo? Então assim, irmãos, buscar uma vida de santidade todos os dias é o dever de todo cristão. É o dever de todo cristão. Porque foi o que eu falei, ele vai nos julgar. E ele vai falar ainda mais em João, porque não é ele que vai julgar, e sim o que? A palavra. Que é ele, que é o verbos, né? Lá, João 1 fala logos, né? Logos é a palavra. Ele, sendo a palavra, ele vai julgar. E aí, irmãos, só a graça nas nossas vidas. Fala, minha irmã, por favor. Possa ser que esse pensamento vinha estar errado, mas tipo, Deus não é homem. Fala, irmã. Está se falando a respeito dessa natureza que é só nossa, que a devida natureza humana. Olha que interessante, hein? Caída é que leva as pessoas a fazer. Você complicou ainda mais o debate. Não, sabe por quê? Assim, irmã, eu vou aqui, vou somando a ideia dos irmãos. Porque Cristo não veio em carne, mas ele habitou numa natureza carnal, pecaminosa. Por quê? Essas as minhas alunas. Isso, irmãos, foi o que permeou na patrística por muito tempo. Como pode um homem, um ser divino, habitar num corpo carnal e não ter a herança adâmica? Essa era a discussão. Porque se Cristo... Isso, irmãos, era uma das coisas que os gnósticos queriam pegar os cristãos, tá? Porque eles falavam assim, se Cristo é Deus
e habitou no corpo humano, logo ele herdou a herança de Adão, porque ele se fez homem. Depois de muitos debates, irmãos, muita fogueira com irmãos queimando, era assim. Depois de muita coisa, perdi a palavra. Constataram o quê? Não. Jesus ele foi 100% homem, mas ele foi 100% Deus. Ele não teve a junção carnal entre homem e mulher, ele veio pelo Espírito Santo. Então ele não teve a herança adâmica de pecado. Parabéns, irmã. Isso aí é assim mesmo. E por que isso, irmãos? Aí a pergunta é retórica de novo. Por que então isso? Por que ele tinha que ser 100% homem e 100% Deus, irmãos? Os irmãos conseguem me responder? Eu falo isso direto nas minhas ministrações. Por que 100% homem, Má? Não, homem. Por que 100% homem, Má? Você tem alguma ideia? Vamos chutar aqui, irmão. Nós estamos aqui para aprender. Certo. O pecado entrou no mundo através de um homem. Tá. Então ele tinha que ser 100% homem. Boa. 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 Isso, irmãos. Vai falar no microfone que o pessoal da live não escuta. Como Enoque andou com Deus. Certo, boa. Esse exemplo. A visão é essa, assim, pega esse ponto. Jesus, como homem, ele mostrou que nós podemos andar com Deus sem um pecado que entristeceu o coração de Deus. Aí ele mudou toda a causa. Olha lá. Por causa disso. Esse ponto é interessante, irmãos, porque essa é uma das coisas que nós cristãos defendemos, tá? Isso aqui é coluna da igreja, para poder se dizer assim, hoje no meio pentecostal, vamos dizer. Isso é um dos pilares da igreja. Porque isso foi debatido por muito tempo e até hoje aí tem esse debate, tá? Por que 100% homem? Boa, irmão, vocês estão de parabéns. A linha é essa. Mas o homem tem que ser identificado com outro homem para ser semelhante. É ou não é? Então ele teria que ser homem por ser semelhante ao homem. Estão entendendo? Por exemplo, assim, ele... É que eu gosto de andar, irmãos. Eu tenho agora a live. Ele teria que ser humano. Porque ele tem que ser igual a nós. Certo? Beleza? Então ele teria que ser humano, né? Agora, o porquê de 100% Deus? Olha, eu gosto dessa turma, viu, mano? Eu gosto dessa turma. Fala aí. Porque só ele, como sendo Deus, ele poderia livrar o homem do pecado. E aí, que mais? Falou tudo? O homem tem poder para salvar outro homem? Então teria que ser algo divino. É ou não é? Por isso, irmãos, que ele teria que ser 100% Deus. Porque o homem não tem poder para morrer sobre outro homem. Efeito salvífico, tá? De salvação. Porque nós já éramos caídos. Desde Adão, nós herdamos. Só Deus pode salvar o homem. Por isso que quando Cristo vai lá com os fariseus curar aquele paralítico, ele fala, o que é melhor dizer? Perdoados estão seus pecados ou levante e anda? Aí existe o debate entre eles, levante e anda. Aí ele fala o quê? Para provar que o Filho do Homem está na terra, perdoados estão os teus pecados, levante e anda. Estão entendendo? Mas aí lá, né, pegando o gancho lá, agora vamos voltar lá no princípio, lá no princípio. Então, irmãos, vamos lá. Jeito simples, irmãos. Pensa o seguinte, eu vou falar algo bem da filosofia, mas mais explícito, tá? Nós somos infinitos ou somos finitos? Então peraí, nós somos o quê? Por que a finalidade de finito é que ela tem um começo e tem um fim. Quem é infinito? Porque ele não tem começo e não tem fim. O finito, irmãos, nós finito, os finitos, nós nunca vamos compreender nessa carne, tá? O infinito. Porque o finito não cabe no infinito. Estão conseguindo entender? Mas como? Boa, irmã, boa. Por isso que nós teremos o nosso corpo transformado. Porque nós vamos ter que tirar essa herança adâmica de nós para sermos aquelas novas criaturas. Estão entendendo? Então tá, beleza. Se nós não podemos habitar no infinito ainda,
como que este infinito poderia se revelar a nós? E aí? Ó, Deus, ele é tudo, concorda? Eu gosto disso. Deus, ele não é pequenas partes, ele é tudo. Ele está em tudo, certo? Ele é tudo, porque nada fica longe dos olhos dele, certo? Não tem como a gente se esconder dele, certo? Então tá bom, vamos lá. Deus, por essência, ele é amor com muito poder, concordam comigo? Porque Moisés chegava e falava assim: Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Lembra disso? Deus fala assim: Moisés, não dá. Não tem como. A minha glória, assim, tipo, só para os irmãos conseguirem entender assim, tá, irmão? Só, é esta a Bíblia, vamos dizer só. Moisés, se eu me apresentar para você aqui, você morre na hora. O seu corpo finito não suporta o infinito. Estão conseguindo entender? Eu sou infinitamente mais do que você. Boa, por isso que teve um intermediador, que foi quem? Cristo. Por isso que a irmã falou ontem que o véu do templo se rasgou, não foi isso? Por isso, por nós mesmos, irmãs, nós estamos vendo aqui, a humanidade caiu. E nós vamos ler o texto que Cristo fala que nós estamos igual ao tempo de Noé. Nós vamos ler esse versículo, tá? Em Mateus. Mas Deus, ele não pode se apresentar em sua essência para nós. Por exemplo, ontem aqui os irmãos viram tipo um pouquinho do derramar do Espírito Santo, certo? Tem pessoas que não se aguentam. Isso é uma fração de milésimo de poder. Ele se apresentando inteiro, a natureza não aguenta. Tá entendendo? Mas como que nós vamos colocar esse Deus supremo para que os homens conseguissem entender o que é esse Deus? Estão entendendo ainda? Estão falando? Então, porque assim, a preocupação de Moisés é assim: como é que eu vou revelar esse Deus gigante para que o povo possa entender que eles fizeram uma arte muito grande? Tá conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Assim, irmã, o pecado estava generalizado, certo? Acabou tudo. A Bíblia fala que todos eram maus. Não fala? Nós acabamos de ler, não era isso? Se juntaram de... Calma, você fala assim, todos, mas e não é? Lembra? É uma ordem cronológica. Moisés está apresentando os fatos, tá? Porque quando os filhos dos homens se juntaram com os filhos da mulher, não existia Noé ainda. Tá vindo, certo? Ele tá vindo. Beleza? Moisés está assim: como é que eu vou escrever algo para mostrar para este povo a gravidade do pecado que eles estão? É essa a ideia. Então o que ele coloca? Deus se arrependeu de ter criado o homem. E o que é o arrependimento então, Rafael, que você está rodeando tanto aí? O arrependimento é sinônimo para que nós conseguimos entender a gravidade que nós estamos a ponto de que Deus irá nos destruir. Estão conseguindo entender? Tá, é que eu estou falando muito rápido, eu acho. Assim, irmãos, eu vou simplificar mais. Eu falei isso na aula passada, dando os irmãos têm que... Pega isso de mim, eu sempre dou um plus na aula seguinte. Lembra que eu falei para os irmãos? A Bíblia nos fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares, não estão? Pergunto para os irmãos: Deus tem olhos para estar em todos os lugares, um monte de olhinho? Tem ou não? Porque geralmente as pessoas pensam que Deus tem um monte de olhinho, né? Do mundo inteiro ele fica olhando. Aliás, não seria o mundo, seria a galáxia inteira. Então seria um monte de olhinho. É isso, irmãos. A Bíblia fala que os braços do Senhor não estão encolhidos para que possa perdoar. Abençoar, obrigado, irmã. Deixa eu te perguntar, é um braço gigante que Deus abraça o seu povo? Estilo o braço do Popeye? Isso é o quê? Uma figura de linguagem. Para que nós consigamos entender o tamanho do poder do nosso Deus. Porque Ele não pode se apresentar totalmente para nós, mas Ele se apresenta fracionalmente através do quê? Da Bíblia. Então, quando nós entendemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não é que Ele tem um monte de olho, mas é que a presença dEle está em todos os lugares. Onipresente, obrigado, pastor. Onipresente. O braço, onipotente. Estão entendendo, irmãos? Então o que Moisés fala? Como que eu vou usar uma palavra aqui? Bom, a palavra é qual? Arrepender. Deus, ele se arrependeu para que quando aquelas pessoas que estivessem lendo como nós, estavam falando, rapaz, a maldade estava gigante, meu.
a ponto de Deus ter se arrependido, mas não que Deus se arrependeu, mas para nós entendermos que nós estamos distante de Deus e que aquele ser de amor, ele se arrependeu de ter nos criado. Essa concepção é na nossa mente, de falar assim, cara, como que um Deus que ele é amor em essência, ele se arrependeu de ter criado se arrependeu de ter feito a sua criatura. Boa, Amar. Pode participar, irmãos. Isso. Ele ficou triste. A minha Bíblia fala triste, a Ele NA. ficou triste. Agora, arrepender, ficou triste. Agora, arrepender lá em Números, ele está dizendo que ele não volta atrás. É arrepender no sentido de voltar atrás. Deus não volta atrás. Ó, que interessante. Mas ele ficou triste. Boa. Lá. São dois significados. Interessante, você pega a tristeza. A NA aqui, que eu estou aqui, ela fala triste também, tá? Mas eu coloquei a palavra arrepender, porque a grande Bíblia fala arrepender, e é uma coisa que dá mais acaloramento no debate. Triste, né? E triste, né? Triste, né? Então, irmãos, isso é legal. Coração magoado. Deus tem coração? Ele é espírito. É isso que eu falo. Obrigado, Mar. Deus abençoe. A linha é essa, irmãos. Ó, lembrando o seguinte, pegando o gancho do seu segundo comentário, você fala assim da continuidade da promessa, não é isso? Só que Deus, lembra os irmãos, ele já tinha feito uma promessa. Vocês lembram disso? Qual é o texto que foi feita a promessa? Gênesis 3. Isso. Lá Deus faz a promessa, lembra? Deus faz a promessa ali, que nós vamos ver lá na frente que João fala que a serpente é Satanás. E os descendentes, né, a descendente da mulher, que seria a linhagem que nós estamos estudando, até chegar a Cristo. Deus, ele fez uma promessa. O problema é o sinônimo da palavra de arrepender, de tristeza. Pode falar, Isso meu que a irmão. Calma falou é tão verdade, porque na própria Bíblia a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Porque esse fato dele se arrepender, ele acabou destruindo. Se ele se arrependesse, ele voltaria atrás, ele não destruiria. Mas Por isso aí, que era só não, o sinônimo de aí sentido que de entra triste. não, mas aí que entra a colocação. Ele não matou todos. Não matou todos, porque um andou com ele. Isso, Por nós causa vamos disso. chegar lá. Mas é isso mesmo. A terminologia da palavra, irmãos, é o quê? Simplesmente para nós conseguirmos compreender que Deus, ele é um ser que nos ama. Só que se nós persistimos na maldade, não adianta, ele vai nos destruir. Não porque ele quer, mas porque ele é justo. Fala, meu irmão. Pode Então, falar. eu entendo assim que, dependendo da conduta do homem, Deus ele muda Certo. a atitude, a situação a respeito do homem. Eu acredito nisso, que assim, se o homem vive, Deus tem um plano com a humanidade de salvação. Mas a humanidade escolheu o mal, escolheu pecar e não escolheu andar com Deus. Eu entendo que esse arrependimento quer dizer isso, que Deus ele ficou assim, ele se desagradou com a humanidade, né? E a conduta do homem fez com que Deus tomasse outro tipo de posição em relação àquilo que ele tinha para a humanidade. Boa. Irmãos, é interessante. Parabéns, irmãos. Hoje os irmãos estão. Louvado seja Deus, eu fico muito feliz com isso. Porque é sinal que a matéria está concretizando na cabeça de vocês. Irmãos, Deus, ele é Deus. Óbvio, né? Deus é Deus. Certo? Ele é o alfa e o ômega. Cristo fala isso, né? Ele é o princípio e o fim. Não é isso? Quando Deus ele fala algo, ele vai fazer aquele algo. Ele faz. Só que na concepção, para nós conseguirmos entender essa grandeza, eu vou pegar um exemplo muito básico. Eu não lembro só o nome do rei. Que o profeta vai lá e fala assim, ó, você vai morrer. Aí ele vira para a parede e ele ora ao Senhor. Ezequias, vê irmãos também, que hoje eu tô, minha cabeça, Ezequias, né? Aí ele, quando ele está indo na porta, o rei já está orando. Ele está indo, mas o rei, olha que interessante, o profeta chega e fala, Deus manda te dizer que você vai morrer. Arruma a tua casa que você vai partir. Certo? Vai partir. Só falou morrer, concorda comigo? O profeta deu a data? Deu? Só falou que ele ia morrer, né? Arruma a tua casa que você vai morrer. Não é isso? O rei, eu vejo essa cena, irmãos, eu me emociono. O rei, ele vira para a parede e ele ora a Deus. Pedindo, né?
Quando o profeta vai sair, o que Deus fala? Volta. Volta. Fala para ele que eu vou acrescentar, acho que mais 13 anos, não é isso? 15, obrigado, irmãos. Hoje eu estou com a cabeça só a graça. 15 anos, não é isso? Outra coisa. Pode falar, Sandão. Fala, Sandão. Em cima desse texto que você está falando, entra no Salmo 50, né? Onde Deus declara que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não. Naquele momento aconteceu isso. E por que ele não despreza? Porque ele é amor. Ele é amor, irmãos. O problema é o fato do arrependimento. Existe remorso e existe arrependimento. Estão entendendo? É isso que eu falo. A essência de Deus, ela é amor. Ele nos criou em fato de amor. Mas quando nós vemos essas nomenclaturas na Bíblia, é para mostrar o quê? Que quanto mais nós distanciamos de Deus, mais a destruição é certa. Pode falar. Outro exemplo, rapidinho, pastor, rapidinho, clarinho, antes de Nínive. Os ninivitas. O profeta queria que Deus matasse os ninivitas. Porque, irmãos, se vocês lerem o que eram os ninivitas, vocês vão entender por que Jonas tinha medo de aquela cidade. Eles eram cruéis. Bárbaros. Então por que ele falou para Deus destruir aquela cidade? A gente chega lá, calma, eu só tô provocando, mas deixa o pastor falar aqui, pera aí. Pode falar, pastor. Não, é só uma observação. Boa, pastor, fala aí. Deus muda a circunstância, mas Ele não muda o seu propósito. Ah lá. Tá vendo? Obrigado, Omar. Não, é isso que eu quis dizer. Números, ele não está dizendo que ele não volta atrás. É. Ele não vai mudar de ideia. Ele vai mudar talvez a estratégia. A circunstância. Porque é justamente o que o Sandro falou. Sabe por quê, irmãos? Os irmãos estão pegando a ideia. É isso, irmãos. A ideia é essa. É o quê? Irmãos, Deus, desculpa repetir de novo, Ele é Deus. O problema é apresentar este Deus de uma forma que o ser humano consiga compreender. Pode falar. Outro exemplo também claríssimo de tudo isso que aconteceu foi com Davi. Ah lá. Quando ele peca, que ele erra em trair Urias, que o Senhor fala que a espada não sairia da casa dele, realmente não saiu, mas ele se arrependeu de tal forma que ele foi segundo o coração de Deus, porque Deus ele vê o arrependimento, essa é a chave de tudo. É por isso que mesmo que a gente erra, o pastor falou, é um fato que não tem nem como discordar. Ele muda a estratégia, mas... Porque Ele é Deus, irmãos. Ele... Pode falar, irmã Gilmarinha. Lê lá. Eu dei uma provocação. Quando eu falo que Jonas não teve medo, ele responde em Jonas 4:2. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Não foi medo. Não? Então por que ele fugiu? Ele fugiu por causa disso, porque ele sabia que se ele pregasse lá, aí as pessoas quebrassem o coração. Não, então, mas aí que é legal o debate teológico, porque aí ele fala assim, qual garantia ele tinha que os ninivitas iriam se arrepender, sendo que eles eram uma nação má? É isso que é legal. Por isso que eu estou falando, irmãos. Isso que enriquece o debate. É provocação, viu, irmão? Não vai me bater, não. Só estou provocando, tá? Irmãos, voltando aqui para aula. Obrigado, irmão. Parabéns. Isso mesmo, irmão. É isso que faz a gente cavar. Parabéns, irmão. É Bíblia. Boa, viu? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Pode falar, irmão. Pode falar. Dos significados. A palavra que o irmão trouxe aqui, que mais uma vez confirma o que o professor está tentando explicar para a gente, a questão das palavras mudar de significado conforme os livros. Isso, irmão. Por que muda o significado? Por quê? Porque Moisés não está preocupado com o sentido da palavra. Boa. Ele estava muito preocupado em tentar explicar Deus e toda a Valeu, história.
da criação e de como todas as coisas aconteceram. Então, na Bíblia, as palavras vão mudar de significado conforme as circunstâncias. O texto. E assim, irmã, quem escreveu? Lembra, irmãos, eu vivo falando isso para os irmãos desde o começo da minha aula. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus, tá? Escreveu a palavra de Deus, concordam comigo? Então, assim, as traduções... Isso, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos com toda a certeza do mundo, tá? O único compilamento de livros que teve mais de 9 mil exemplos, bem mais. Ele, pelo estudo, teve um pastor que ele foi dar aula lá na escola, ele é holandês, lá da Reforma, hein? Ele é holandês, e ele fez um estudo sobre o Novo Testamento. E o único texto, irmã, de toda a compilação de tudo, tanto de Platão, de Sócrates, de textos babilônicos, o único que é 98% de fidelização é o Novo Testamento. Não existe diferença. É certo, é regrado isso. Porque isso, irmão, é umas coisas que eles vão tentar nos arruinar. Tá entendendo? Falando o quê? Que a Bíblia foi escrita por homens. É lógico, irmão, não ia vir um ET escrever a Bíblia. Tinha que ser... Não, a jumenta falou, mas ela não tem dedos para escrever. A patinha dela não dá para escrever. Então teria que ser homens. E homens, irmãos, são falhos. Homens são, mas o Espírito Santo não. Não. Tá entendendo? Então vamos lá, irmã. Pensa comigo, tá? Nós todos aqui, tá? Estamos todos nós aqui, certo? Existe um líder. Moisés está aqui, tá? Naquela época, irmãos, as escritas eram muito difíceis. E os povos, eles se comunicavam mais oralmente. Concorda comigo? Lembra a tradição oral, que era de pai para filho? Pensa comigo, irmãos. Aqui tem um rio, tá? Tem um rio aqui atrás. Nós estamos desse lado do rio, certo? Do outro lado é a Nova Canaã, tá? Do outro lado. Moisés está com todo o seu povo aqui. Estamos todos nós sentadinhos ouvindo e ele está conversando. Como é que Moisés ele vai explicar esse tamanho de Deus para que o povo conseguisse entender que estavam todos encharcados de pecado? Aí ele chega e fala o seguinte: vocês estavam tão podres, desculpa a expressão da palavra, essa hora da manhã. Vocês estavam tão podres, mas tão podres, que Deus se arrependeu de ter criado vocês. Quando o povo escuta isso, o povo vai ter que batalhar para conquistar a Nova Canaã. Moisés não para por aí nós vamos continuar. Aí ele fala, eu vou terminar em nome de Jesus, mano, vamos lá. Ele fala aqui, ó. O Senhor disse, lhe farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Mas olha que interessante, irmãos. Lembra que nós lemos lá atrás algo que vai aparecer aqui também? Olha só. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste de ter a vê-los feito. Quem entrou de tabela mais uma vez pela desgraça do homem? Quem mais? A terra. Vocês estão entendendo a compilação, o que Moisés está falando, ó, desde lá da criação, por fato de vocês serem tão podres, todo mundo vai padecer. Todo mundo vai padecer. E Paulo vai falar a mesma coisa. Eu falei já para o irmão, repito. Paulo fala o quê? Que a natureza ela geme e sofre, aguardando o dia da volta de Cristo, para que ela possa ser liberta por causa do pecado do homem. Vocês estão entendendo? Irmãos, a gente fala muito de pecado. Às vezes, dependendo do pecado, não cai só você. Cai você e muitas pessoas que te seguem. Muitas que tem você como espelho. Isso é o feeling que Moisés está querendo mostrar. Ó, presta atenção. Vocês são tão lazarentos, mas tão avarentos, tão cheios de ódio, que Deus ele se arrependeu de ter criado vocês e de tabela ele vai matar todos os seres que ele criou. Menos quem? Não. E quem mais? O peixe, velho.
Tô brincando, irmãos. É por causa da água. É por causa da água. Eu ia falar depois, mas eu não me aguento. É por causa da água, né? Ó, em cima dessa colocação que você fez aí, Pode falar, irmão. é bom a gente ter em mente que as nossas escolhas têm uma consequência. Isso. E as pessoas que estão à nossa volta, como você falou, ou elas vão padecer com a gente em cima disso, ou elas vão... A irmã tá no Jonas. Ô, irmã do Jonas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com aquilo que a gente faz, porque como o Rafa falou, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, vão sofrer por algo que a gente escolheu que não era da vontade de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que se... Pode falar, irmã. Só tô com medo de pular para Noé aqui. Não, nós já vamos chegar nele. Em nome de Jesus, vamos chegar. E eu tô aqui já querendo entender. Ponto final. Deus ia destruir tudo e com consequência animal. Ó, pausa aí terra. rapidinho. Lembrando que é uma ordem cronológica, tá? Assim, Sim, irmã. isso. Eles se juntaram, mas ainda não aparecia, não é? É por isso que Deus falou. E aí Isso. vai vindo, certo? Pode falar, irmã. Aí é onde que a gente fica na questão. Na questão e ao mesmo tempo já sabendo que a gente está falando de Deus. Não, pode falar, que irmã. não vamos compreender nunca. A Bíblia pula, literalmente, os anos, tudo que aconteceu com esse povo, a desgraça que eles ficaram, tudo que aconteceu, e ponto, aí já fala. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Deus. E aí a gente não tem nada sobre esse tempo em que Deus ficou triste, magoado. Não, ele continua. Arrependido. Isso, ele continua por todo o tempo até ele achar graça em Noé. Isso, não, continua até vir o dilúvio. Depois do dilúvio, ele vai fazer uma aliança com Noé, que nós vamos ver mais pra frente. Entendeu? Isso, mas é depois. Mas é que aqui, tipo, dando a Gilmarinha, ela é baiana, arretada, então ela já vai no plus. Mas é que aqui, tipo, por exemplo, se você... Seguindo aqui a nossa escola, e a gente parou aqui, estamos no 6... Isso, minha irmã. 7. É isso aí. E no 7 a gente já fala no No 9, no 8 a gente já vem falar de Noé. Isso. E aí não explicou pra gente. Houve um dilúvio, depois houve Não, Noé. é depois, nós vamos chegar lá. Noé, assim, porque assim, ó, ele tá narrando, lembrando os irmãos, ele tá narrando a história. Ele tá falando o que aconteceu, porque Moisés também não estava lá. Não é isso? Moisés estava nesses fatos? Não, né? Então ele tá contando a história, certo? Irmãos, gravem bem isso na cabeça de vocês. Gravem bem isso, por favor, é um pedido meu. Ele está falando para um público. Moisés está falando para o público. Ele não estava com Noé. Lembra disso, tá? É o Espírito Santo que está falando. E não só o Espírito Santo, e não menosprezando o Espírito Santo. Mas oratória. Pai para filho. Pai para filho. Moisés está explicando o que aconteceu para o povo. Porque o povo, irmã, existiam outros povos na Nova Canaã. E Moisés está alertando o quê? Pelo amor de Deus, olha o que vocês já passaram. Não se contamina com esses povos, porque vai voltar tudo de novo. Tá conseguindo entender? Eu tô dando spoiler, tá? Já vai gravando, pra gente já antecipando. Aí, irmã, ó, ele destrói, ele decreta, certo? Ó, eu me arrependi, rapidinho, tá, Mateus? Eu me arrependi é o decreto, e ele vai vindo. Porém, aí na minha Bíblia tem um porém. Porém, Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Não, eu só ia falar um Pode negócio falar. Que você falou que ficou um período meio vago que a Bíblia não fala. Mas só que, como é ordem cronológica, a gente vai ver isso mais pra frente. Quando o Senhor acha graça em Noé, a arca não foi construída do dia pra noite. Ela levou 120 anos. E a palavra fala que durante esses 120 anos foi pregado também sobre arrependimento. Então foi o povo que não quis. Acabou. Entendeu? Assim, irmãos, ó, lembra, repito aqui, o teu, na outra aula você não estava, né, teu? Irmãos, na Bíblia, eu repito só rapidinho, tá? Aí nós já vamos prosseguir, tá? Na Bíblia, não fala que Noé pregou 120 anos, tá? Certo? O que fala é o quê? A decretação de Deus. Ó, o homem vai viver 120 anos. Lembra que eu falei isso para os irmãos? Aí, irmãos, através da idade dos filhos de Noé, nós temos essa conclusão que os 120 anos não era literalmente a morte mas um período que Noé falou, gente, arrependa-se.
Pega aí, lê para mim, irmãos, Mateus 24, 38 e 39, por favor. Que aí vai fechar. A Gilmorinha tá com o Jonas ali, depois eu vou acertar esse Jonas aí. Mateus 24, 38 e 39. Leia aí, Má. Pausadamente, por favor, minha querida. 4, 38 e 39. Porquanto assim Ó, como nos dias anteriores ao dilúvio... pera aí, Má. Pausa aí, rapidinho. Desculpa já atrapalhar, sabe que eu sou assim, né? Ó, portanto, isso Cristo falando. Portanto, nos dias anteriores ao dilúvio. Anteriores é o quê? Porque ainda não aconteceu o dilúvio, certo? Prossiga, minha querida. Comiam, Ó, comiam, bebiam, casavam olha que interessante, casavam. e davam-se em casamento. Opa, pera aí, Má. O que os filhos dos homens fizeram com os filhos de... O que os filhos de Deus fizeram com as filhas dos homens? Vucu, vucu. Coabitaram, casaram. E davam também o quê, hein? Casamento. Boa, Má. Até Promessa de Cristo agora. Fala, fia. até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Olha lá. Quer dizer, a maldade já estava tão elevada, que tipo assim, Cristo está falando, ó, Moisés entrou na arca e o povo nem percebeu que tinha um cara que estava falando que ia chover 120 anos, para que a gente possa entender. Ele entrou, a maldade... Irmãos, os homens, eles estavam tão cegos de si mesmo, mas tão cegos de si mesmo, que eles não conseguiam ver o que estava acontecendo. Mas calma que Jesus vai fazer a promessa. Fala, Má. E não o perceberam até que veio o dilúvio. Olha aí, ó. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Opa! Pera aí. Irmãos, olha o que Cristo está falando. Nós estamos tão afogados dos nossos pecados, mas tão intrínsecos nas nossas paixões e nos nossos prazeres, que nós não estamos percebendo que Cristo vai voltar. É isso que ele está falando. Ó, como nos dias de Noé, comiam prazeres da carne, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Lemos aqui, ó. O coração deles estava continuamente maus. Tá entendendo? E aí ele encerra, Cristo falando essa parte, aí ele encerra, faz a promessa, que ele está associando a volta dele igual Noé. E é o que está acontecendo, irmãos. É a mesma coisa. Pode olhar, eu costumo falar isso com o Fê. Fê, o cenário, a oscilação da sociedade é a mesma, só muda o cenário. Que naquela época eles não tinham carro nem celular e hoje nós temos. Mas o contexto de sociedade é o mesmo. É o mesmo. Se não for, vamos dizer, se não for pior, porque pior, embora nós vamos ver que mesmo naquelas épocas já existiam orgias sexuais, principalmente quando eles vêm com o helênico, com a Grécia, já existia esse envolvimento, a qual a Bíblia vai bater pesado, o próprio Moisés vai bater pesado a respeito disso, principalmente lá em Números, Levíticos também, ele vai falar pesado sobre isso, porque Moisés vai falar assim, ó, presta atenção, gente, vocês não têm que cometer os mesmos erros que os nossos irmãos do passado cometeram. Só que o ser humano, irmãos, ele é ser humano. Ele é ser humano. Pode falar, pastor, por favor. Ela, pode falar, minha irmã. Eu acho muito interessante esse versículo, porque assim, aí Deus falou que aconteceu tudo o que aconteceu, assim como nós estamos nos dias de hoje. A humanidade está e Jesus tem que voltar. Eu não ia nem usar essa palavra bagunça, irmã, mas obrigada. Tipo, a humanidade está assim. E eis que Deus chama a gente, igreja, para fazer lá o papel de Noé, para nos encher da graça, porque a palavra graça, a graça de Deus, se a gente não procurar por ela, que hoje nós temos que procurar por ela, porque assim, aqui Deus, porém, encontrou graça. Quando foi para Jesus vir e a salvação vir, o que ele encontrou em Maria? Graça. Então é sempre através da graça. Então a gente vê que a história começa, vem Novo Testamento e a gente vive as mesmas coisas. Mas lembra que assim, a colocação ali da Maria, lembra que eu falei? Foi agraciada.
Não, mas muda. depois, Ela mas é assim, agraciada. mas porque ela já era que nem. Aí depois ele não vai dar continuidade Isso. aqui, porque ele era justo, ele era temente a Deus, ele era. Isso. Por isso que Parabéns. Deus viu graça nele. Porque assim, irmã, lembra comigo? Noé, ele é de qual linhagem? Da linhagem Você de- participou das minhas aulas, irmã. Pelo amor de Deus, não me envergonha. Eu tô Não, brincando. da linhagem de Sete. Boa. A linhagem de Sete foi qual a linhagem? A linhagem que temia a Deus. Isso, minha querida. Então deixa eu te perguntar, Noé sabia ou não sabia das histórias do antepassado deles? Sabia, O povo que rodeava eles sabia também ou não sabia? sabia. Mas somente um, que eu digo seus filhos e suas noras, somente um temia a Deus. Somente um vai temer a Deus um pouco mais pra frente. Lembra? Arão, sai do meio da sua parentela. Sim. Vocês estão entendendo, irmãos? Cristo, ele, como a gente fala, né? Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estão entendendo? Pode falar, pastor. Eu já vou... Com relação aos dias atuais, eu colocaria os homens antediluvianos, mais, vamos dizer assim, os Sodoma e Gomorra. Os dias atuais que nós estamos vivendo era como que se nós pudéssemos unir essas duas situações que aconteceram. E Deus destruiu com o dilúvio e Deus destruiu a Sodoma e Gomorra. Pergunto para o senhor, vai ser diferente agora? De forma alguma. Aí muitos poderiam dizer, mas por que isso não acontece hoje? Pela infinita graça. O Senhor Deus, Ele vê-nos através de Jesus. Eu colocaria assim, Deus ele vê a situação dos seres humanos hoje, através do sacrifício de Jesus, e isto aplaca o juízo dele, até que chegue o tempo determinado, como Jesus disse, o dia da vinda do Senhor ninguém sabe, somente Deus. Isso. Há um prazo determinado, é um tempo que o Senhor dá para que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Boa, pastor. Foi a mesma coisa que ele acabou de falar. Irmãos, até a graça, ela tem tempo. Ah, não tem tempo. Tem. Quando soar a trombeta, acabou a graça. É como está escrito, Acabou né, a Rafa, graça. que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, assim, o pastor falou uma coisa que é verdade. Irmãos, existe muita diferença entre lei e graça. Só que assim, a graça, ela está intrínseca na lei. Porque quando eles querem pegar Cristo, eles falam assim, mas a lei de Moisés nos obriga. Aí tudo bem, daquele caso que os irmãos já sabem. E um pouco antes ele vai falar assim, qual é os maiores mandamentos? Perguntando para Cristo, né? Aí Cristo fala, pois bem, a lei se resume em 2. Primeiro, qual que é? Os 4 primeiras leis do decálogo, tudo referente a Deus. E em segundo o quê? O teu próximo como a ti mesmo. O As primeiro outras é 6. amar a Deus sobre todas as coisas. É os 4. Não é? E o teu próximo como a ti mesmo. Ele fez o quê? Não tem como. Se você ama a Deus, você vai cumprir Os 4 primeiros os 4 mandamentos. primeiros Porque aí você não vai mandamentos dar que o Senhor Deus lá no idolatria. Antigo Testamento. E os outros E se próximos é você referente ama aos o 6. segundo, você vai conseguir cumprir os outros 6. Na verdade, o Senhor ele fez, ele não aboliu, Ele só funilou de um Ele- jeito mais simples para de entender. uma maneira mais fácil de compreensão. Isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que é interessante isso. E aí eu vou ler aqui. Aí nós estamos no 8, agora nós vamos pro 9, tá? Vamos lá. Aí o 9 está escrito assim, irmãos, ó. São estas as gerações de Noé. Certo? Por que, irmãos, que Moisés, ele coloca, são essas as gerações de Noé? Os irmãos sabem me explicar? Por que Moisés coloca aqui, ó, são estas as gerações de Noé? Isso. Nós já estamos passando, irmãos, indiretamente por 3 gerações nós já estamos passando, ó. Quando nessa pergunta que o irmão fez, é a história de Noé. Isso. Né? E aí ele está referindo ao assim. De Noé, história de Noé. Quando fala gerações aqui, irmãos, nós já estamos nós só conseguimos entender, tá? Essa aqui é a 3ª geração.
A primeira geração que nós vemos na Bíblia, desde o princípio que nós estamos estudando, é a criação do céu e da terra. Primeira geração. Segunda geração é de Adão, com todo. Terceira geração agora de Noé. Não, de Noé, porque é onde vai já de Abel já vem direto até pegar Noé. Quando Moisés fala essas gerações aqui, né, essas são as gerações, é indicando que nós já estamos ouvindo gerações anteriores, e a partir de Noé ele vai contar a história já de pessoas que vão continuarem, tá bom? Aí ele continua. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, eu tenho 5 minutos, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Obrigado, minha querida, obrigado. Irmãos, para os irmãos entenderem, obrigado, Deus abençoe, minha querida, é usada por Deus. Para os irmãos entenderem, houve muitas histórias sobre um certo dilúvio que aconteceu no mundo. Isso é fato, tá, irmãos? Muitas histórias, muitas. Uma das histórias de mais concretude que nós ouvimos, eu vou falar, os irmãos podem até escrever aí e pesquisar depois, chama a Epopeia de Gilgamesh, tá? Vou ler rapidamente e nós vamos explicar, tá? Essa Epopeia de Gilgamesh, ela tem origem na Babilônia, tá? E ela foi escrita aproximadamente 2000 anos de Cristo, antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, tá? Ela foi escrita e ela foi descoberta agora no século XVI, 16 ou 17, os pergaminhos. Perdão, século XIX. Foi achado lá na Síria, onde fica o reino da Babilônia, que os irmãos já sabem, certo? Essa história, ela fala o seguinte, presta atenção. Vamos gravar a história de Noé que nós temos. E olha a história de mais certeza que nós temos, tá, irmãos? Existiam muitas outras histórias, mas essa aqui tem de documento feito. Está escrito assim, ó. Na história narrada pelo poema Gilgamesh, é apresentado um rei despótico, arrogante e que oprimia o povo da cidade de Uruk. Os deuses, então, criaram Enkidu do barro. Enkidu é um homem, tá? Os deuses criaram um homem chamado Enkidu, do barro, tá? E perdi a palavra. Enviaram-lhe ao encontro de Gilgamesh, com a missão de torná-los mais humildes. Tornar aquele homem mais humilde, tá? Os dois tornaram-se amigos, o seu criador e o criado. E iniciaram uma trajetória marcada por muitas aventuras. Em uma dessas aventuras, ambos desrespeitaram a deusa Inanna. Os deuses resolveram matar Enkidu, que é o criado, tá? Os deuses resolveram matar Enkidu. Como a punição pelo desrespeito era da deusa e Gilgamesh, entristecido, iniciou uma outra jornada em busca da imortalidade. Nessa jornada pela imortalidade, Gilgamesh foi ao encontro de Utamistante, um herói conhecido, eu vou explicar rapidinho tudo isso, irmãos. Um herói conhecido como ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Durante esse grande dilúvio, Utpanastim teria construído uma grande arca, a mando dos deuses, e abrigado com sua família e um grande número de animais nela. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamesh, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou nessas missões e retornou para Uruk. A menção ao dilúvio é uma parte da narrativa que chama atenção por causa da semelhança com a narrativa bíblica sobre o dilúvio e a trajetória de Noé. A descendência de Noé, que passou para seus filhos, que passaram para os filhos de seus filhos, criaram deuses para si e por aí se foi. Resumindo, a Babilônia, ela tem um escrito igualzinho o escrito que tem na Bíblia,
que existiu um ser criado pelos deuses, e ele desobedeceu, foi aumentando. Tem Gilgadesh, que era parentado com os deuses, e os deuses se reuniram na Epopeia, que é aquele lugar gigante onde eles ficam ali, e falaram o seguinte: nós vamos destruir tudo aquilo que nós criamos. Esse Deus que Gilgadesh era parceiro, vamos assim dizer, ele tinha comunhão com ele. Esse Deus, ele vem e avisa Gilgadesh, fala assim: ó, eu vou destruir tudo. Os deuses marcaram lá e nós vamos destruir tudo. Então o que você faz? Você pega, constrói uma arca, põe sua família e eles vão destruir tudo. E põe alguns animais dentro. Beleza, vem o dilúvio, ele sobrevive. Quando chega na reunião dos deuses, os deuses perguntam: quem foi que avisou Gilgadesh sobre isso? Que nós íamos destruir tudo. E aí descobriram que foi esse Deus. Aí ele falou o seguinte: ó, a defesa do Deus de Gilgadesh, falou assim: ó, ele obedecia, me obedecia, fazia culto a mim, tudo mais. Aí os deuses falaram o seguinte: bom, como punição, já que uma família sobreviveu, nós vamos a partir de agora fazer com que o homem se torne imortal. E na outra coisa, nós vamos colocar o aborto no meio, para que o homem não possa se procriar tanto. Essa é uma história paralela à Bíblia, tá, irmãos? Consegui entender mais ou menos ou está viajando? Existiu uma história. Isso, não, a deuses era da crença deles, da Babilônia. Deles, eles criaram esse deuses, entendeu? Aliás, todos nós, como posso falar para a irmã? Para que não possa confundir a cabeça da irmã assim. Irmã, nós recebemos o fôlego de vida do Senhor, certo? Todos os seres humanos, não é isso? Mas todos os seres humanos acreditam em Deus? Isso, boa. Tem pessoas, irmãs, que por fato de nós termos esse ar divino, que foi de Deus, ele procura algo para acreditar. Pode ser como ciência. Tem gente que acredita na ciência e não acredita em Deus. O ser humano, minha querida, ele padece por acreditar em algo. Ele necessita de acreditar em algo. Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam no carro, tem pessoas que acreditam na própria força, tem pessoas que acreditam em outras religiões, está entendendo? Isso. O exemplo claro, irmão, os egípcios, certo? Os egípcios não faziam aqueles deuses. Essa é a concepção, sabe? Assim, as pessoas, elas criam algo para conseguir acreditar. Isso. Muito na Grécia. Na Grécia você vê a deusa do amor, você vê Afrodite, você vê Zeus, Medusa. Isso. Boa, irmã. Isso que eu estou falando. Após o dilúvio, muitas histórias aconteceram. Porque nós vamos ver que depois dos filhos de Noé vão ter 3. Um desses já vai se tornar maldito. Não, porque é a semente, vai se tornar maldito. E assim, muitas são as histórias até chegar Noé. Muitas são as histórias. E o povo babilônico também já existia. Até não existia o nome Babilônia, mas assim, já existia povos, entendeu? Então assim, a história do dilúvio, ela foi se procriando. Só que, lembra, a gente quando era do primário, não sei se, nossa, desenterrei. Os irmãos lembram que a gente brincava de uma coisa chamada telefone sem fio? Você lembra que eu falava algo pro pastor, eu falava assim: pastor, Jesus Cristo é Salvador. Aí o pastor chegava para nossa irmã e falava assim: Jesus Cristo é Criador. Aí ia mudando. Quando chegava lá no Sandro, já não tinha nada a ver do que eu falei. É mais ou menos isso. Tá entendendo, minha irmã? O telefone, isso é o quê? É uma coisa interessante, porque a história, irmãos, ao longo do tempo, ou ela vai aumentando, ou ela vai regredindo. Então, muitas histórias a respeito do dilúvio aconteceram. O que eu estou trazendo para os irmãos é um fato realmente que acharam documentos que comprove que existiu de fato uma história de um dilúvio que aconteceu na Terra. Se a Bíblia não fosse o bastante, que para nós tem esse também, mas não do lado cristão, não do lado de Deus, e sim dos deuses babilônicos. Mas o fato sim, que existiu um dilúvio na Terra. Estão entendendo? Esse é o fato, gente. Existiu de fato um dilúvio na Terra.
Boa, irmã. E não é os babilônicos. Você vai ver os astecas. Várias histórias sobre este tal dilúvio eles têm. Mas o documento que foi achado é da Babilônia. Isso. Como em qualquer outro contexto. Assim, se você for procurar na história, todos os povos, até os povos asiáticos, para a irmã ter uma ideia, eles vão falar que de fato existiu sim um dilúvio. E de fato devastou, só que uma família sobreviveu. Tá entendendo? Isso que é interessante. Então, é algo que de fato nós acreditamos como santo, nós aqui cristãos, mas que teve um evento que o mundo fala sobre esse fato ocorrido. Pode falar, minha irmã. A irmã é porreta. A irmã já deu spoiler já, velho. A irmã já deu spoiler, velho. É isso, irmão. Mas aí... Não, pra mim falava que era o pote de ouro. E tinha duende. Não tinha só o pote de ouro, como tinha os duendes também. Irmãos, a ciência, eu entro nesse assunto também, tá, irmã? Grava isso daí, tá? Eu vou trazer a ciência. A ciência vai tratar este fato como outra coisa, tá? Ela vai tratar uma junção térmica do frio com o calor e a chuva e vai dar... Mas eu vou trazer porque é estudo. A gente vai pesquisar, a gente vai estudar, entendeu? E assim, irmãos queridos, eu vou terminar só de ler para falar que em nome de Jesus eu li pelo menos, tá? E então, vamos lá, tá? Aí tá escrito assim, para os irmãos estudarem em casa, tá? Por favor, meus queridos, fiquem atentos, tá? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse-lhe a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipres, nela você fará compartilhamentos e a revestirá de betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará, seu comprimento será de 130 metros, a largura será de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura no meio de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um eixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei o que, irmã Gilmarinha? A minha aliança, né? E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, suas noras. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca de 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a você. Detalhe, tá, irmãos? Noé não correu atrás dos bichos. Eles vieram até Noé, tá? Imagina Noé tentando caçar uns passarinhos. Ia ser complicado, né? Isso será para... leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para mantimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. E por que Noé não levou os peixes, irmãos, na arca?
peixe já ia estar na água, irmão. Aqui é todo ser que respira. Eu gosto de fazer essas perguntas. O peixe já tinha ali, não tem como, né? Peixe já não ia fazer um aquário dentro da barca, né? Da arca, né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? É interessante, foi o que eu falei para os irmãos, tá? Vocês terem o contato com a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, porque mesmo dos 3 filhos, como nós vemos no diagraminha aí, vai ter um que vai ser maldito, vai ser um que está verdinho, que vai ficar em cima do muro, e vai ter o outro que vai carregar a linhagem de Deus. Tudo por causa de uma zombaria. Nós vamos ver isso também. Nós vamos ver isso. Entendeu? Então, assim, Deus, irmãos, Ele cuida daqueles que têm temor a Ele. Estão entendendo? Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele tem prazer em abençoar aqueles que são dignos a Ele. Está entendendo? E quando eu falo em abençoar, irmãos, eu repito isso para os irmãos todas as vezes. A melhor bênção que Deus pôde nos dar é a vida eterna, irmãos. É a melhor dádiva. Não tem outra coisa. Casa é bom, carro é bom, comer nos melhores restaurantes é muito bom. E estudar também é ótimo, excelente. Mas a melhor promessa, irmãos, é que Ele deu a vida eterna para nós e que Ele vem nos buscar. Não existe nenhuma outra promessa que vai suprir essa. Então, irmãos, obrigado, irmão. Se nós buscarmos, irmãos, orarmos a Deus, tentar com todos os sacrifícios, mas fazer a vontade de Deus, isso, irmão. Deus, Ele nos coloca na arca. E quem é a arca hoje, para a gente só poder brincar? Jesus, irmãos. Jesus. Está entendendo? É Jesus, irmãos. Nós já somos a noiva de Cristo, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo. Está entendendo? E a Bíblia vai falar, irmãos, que a noiva vai estar ali, ó, do lado de Cristo. Do lado de Cristo. Do lado. Bem-aventurado, é o que fala. Bem-aventurado foram esses, ó, os que não viram, mas creram. Nós não vimos o dilúvio, irmãos. Mas nós cremos que o dilúvio vai acontecer. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque Cristo, Ele fala muito isso, irmãos. Ele é muito enfático com a volta dele. Ele vai usar o exemplo de Noé. Ele vai usar o exemplo do ladrão. Ele vai usar o exemplo das virgens. Tudo isso é para falar o que, ó? Eu venho em uma hora que vocês não estão prestando atenção. Eu venho na hora que vai estar todo mundo bagunçando. Ele é legal, curti. Cristo é bacana. Anos e anos, Ele passa tempos e tempos. Milênios de anos falando. Eis que o caminho sou eu. Eis que o caminho sou eu. Que a desobediência te leva para o mal. E aí veio Noé, aí veio mesmo Noé, todo trabalhado no Espírito Santo, temente a Deus, teve um da descendência dele que se rebeliou, tudo, e veio a geração desse, tudo. Então, assim, do começo dos tempos, isso o quê? Para nós hoje chegar ao ponto de falar, gente, teve a crucificação de Jesus e ainda estamos teimosos. Ele veio e agora a gente só tem isso. Ou volta-te para Jesus, ou vem para Jesus, creia nele, ou tu vai para o inferno, meu querido. Assim. E assim, irmã, é interessante essa linhagem de Deus. É interessante essa linhagem de Deus, porque da onde que Deus tirou a ideia de um Deus soberano? Da onde que a mãe dele tirou a ideia de um Deus soberano? Você está vendo a importância de nós passarmos para os nossos filhos as coisas de Deus? Moisés tinha tanta convicção em Deus, irmãos, que ele eu estou falando de mim, tá? Parece que ele presenciava tudo aquilo que aconteceu em Gênesis. Lá desde o princípio. Desde o princípio, porque a princípio, quando ele olhou a sarça, ele não aceitou. Só que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E Deus falou assim, você vai. Você vai. Ah, não, vai. E você pode olhar para todos da Bíblia. Você pode olhar o profeta Isaías, você pode olhar qualquer um, você vai. Eliseu, eu estou com medo. Vai. Jonas, vai. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus, irmão. A Bíblia inteira nos mostra o seguinte, que não é do nosso jeito, é do jeito dele. E quando ele pega e fala, é agora,
não importa o momento, é agora. Porque ele está falando isso do dilúvio. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E o povo lá, bebendo, comendo, churrasco o dia inteiro, cerveja, pinga, vai, casavam, não casavam, davam-se em casamento e era aquela orgia toda. Cadê Noé? Noé? Eu escutei um barulho de porta fechando, cadê Noé? Tentou bater lá, a Bíblia fala. Noé, por favor, abra a porta. Já foi. Cristo está falando, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, faziam churrasco, até escutar o barulho da trombeta. Aí já era, irmão. Já era. Tá entendendo? Porque assim, não tem como, isso eu falo para todos os seres humanos, tá, irmã? Todos. Não tem como nós chegarmos na presença de Deus e falar assim, o Senhor está sendo injusto comigo. Porque Ele fala, não vai ter ninguém que se justifique perante mim. Ninguém. Tá entendendo? Então, irmãos, graças a Deus, obrigado pela participação dos irmãos. Eu estou muito feliz porque os irmãos estão aí absorvendo bem, tá entendendo? E aí, em nome de Jesus, irmãos, domingo que vem, por favor, estejam presentes aí, porque a gente vai caminhando aí para o final. Tá bom? Eu agradeço aí com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Sementinhas, eles hoje estão com o texto áureo de Jeremias 29:11. Todos representam e eles estavam estudando sobre Moisés. Nova geração, eles estão com o tema Rei dos Reis. O texto áureo deles se encontra em Salmos 47:2 e todos representam. Berianos, a nossa representante é a nossa irmã Marília. Ela vai estar lendo o texto áureo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Hoje falamos sobre a corrupção geral do gênero humano. Depois a palavra está com o pastor Fran. A paz do Senhor, irmãos. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Eu escolhi esse texto aí para ler, texto áureo, porque a gente vem falando da trajetória do ser humano, não é? E Deus preparou o melhor para o homem lá no Jardim do Éden. Queria que o homem vivesse ali tranquilo. Aí o diabo foi e atrapalhou tudo, né? Agora aqui, nesse texto, Deus está dando a resposta para o diabo. Lá você atrapalhou, mas aqui você nem vai entrar, né? E tem mais, lá Deus falava, né, com Adão, ao cair da tarde, né? E nesse texto fala que Deus vai estar presente conosco lá. Quer dizer, o diabo estragou um negócio? É o que eu falei, Deus muda a circunstância, mas o propósito ele não muda. Ele queria o melhor para o homem e o diabo, sabe o que ele fez? Ele fez com que Deus preparasse ainda melhor para nós, né? Então, ó aqui para Satanás, ó. Então, graças a Deus, né? Assim que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo a grandeza de Deus, a preocupação de Deus com as nossas vidas, né? Ele quer o melhor para as nossas vidas, né? E é nós que temos que aceitar isso e ficar firme com Ele, que vamos desfrutar deste lugar lindo, maravilhoso, não é? A Nova Jerusalém, glória a Deus. E ela não é criada aqui, ela vai descer lá de cima, né? João viu que descia do céu esta cidade linda, maravilhosa, do qual nós vamos habitar com o Senhor nosso Deus. Amém? Muito obrigado, irmão Rafael, por esta aula maravilhosa, a participação dos irmãos. Obrigado também a irmã Bia com as crianças, né? E também os adolescentes, jovens. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Realmente é maravilhoso aprender da palavra de Deus, né? E a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que às 18h30 nós estaremos aqui, o último dia da festividade das irmãs. Ontem foi uma benção e hoje será duas, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Ronaldo, vem fazer a oração final em nome de Jesus. Glórias a Deus, né? Que vocês tenham um bom dia, um bom descanso, se preparando para vir à noite daquele glória misturado com aleluia. Paz do Senhor, amados, você que está conosco em nossa live, é um prazer ter você com a gente, aprendendo conosco também, não é? Não esquece de dar o seu like e compartilha o nosso link para que outras pessoas também possam ser abençoadas como você está sendo, como nós estamos sendo aqui na igreja. É muito importante isso. Divulgue, não é, as atividades aqui da nossa igreja, para que outras pessoas sejam também abençoadas, não é? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por esta manhã tão abençoada, por esta manhã de aprendizado, onde, conforme nós ouvimos, o Senhor nos ensina na tua palavra que devemos nos aprofundar, nos interessar em conhecermos da tua preciosa palavra. Senhor, despeça-nos em paz e leva-nos em segurança para os nossos lares. Dai-nos um domingo festivo, abençoado, que à noite, em nome do Senhor Jesus, querendo o Senhor, nós estejamos de volta aqui na tua casa, para adorar, louvar e engrandecer o teu santo nome, junto com as nossas irmãs, pelo 25º aniversário. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoe também aqueles que estão conosco na nossa live,
que acompanha as escolas bíblicas, que acompanha os nossos cultos. Senhor, abençoe a sua casa, abençoe os seus familiares, que eles sejam alcançados pela tua bênção também. É o que nós te suplicamos e assim lhe agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus esteja sobre vós, sobre os vossos lares, vossos filhos, familiares, hoje, amanhã e para todos sempre. Crendo, nós confirmamos dizendo: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Vão em paz, um bom domingo a todos. Está encerrado em nome de Jesus. Festa na casa do Senhor, agora é festa. De novo. Festa na casa do Senhor, agora é festa. Festa na casa do Senhor, agora é festa. Então vem cantar com toda a sua força, agora vem dançar. O esqueleto você pode balançar e o seu penteado novo descabelar, descabelar. Vem então com toda a sua força, com seu coração. Entregue a sua vida hoje, meu irmão, e curta essa festa, curta de montão, de montão. Quero ouvir você. Festa na casa do Senhor, agora é festa. Festa na casa do Senhor, agora é festa. Ou se só te chega mais.